Olá, que a graça, o amor de Deus e a misericórdia alcance a sua vida, a vida da sua família e da nossa nação brasileira. Eu venho compartilhar algo com você muito sobrenatural hoje. Eu vim falar sobre anjos. E eu não vim falar do que me contaram ou do que eu ouvi. Eu vim falar do que eu vivi. A palavra de Deus fala no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Pode conferir aí na Bíblia. E eu tenho algo muito lindo para te contar, sobrenatural. Certa feita, eu e uma grande amiga, irmã, nós trabalhávamos na casa do Senhor. Eu sou musicista e também na época eu estava trabalhando com criança, muitos anos trabalhando com crianças. E Deus nos levou para uma viagem à cidade satélite de Brasília, Distrito Federal, Taguatinga. Fomos para um trabalho, uma convenção de crianças em uma das igrejas Assembleias de Deus de Taguatinga. E nós então pegamos um ônibus muito confortável, porque era uma viagem muito longa. E é assim, algumas vezes que eu fui para Brasília de ônibus é sempre igual, o pessoal vai conversando, é uma amizade dentro do ônibus, né? Mas quando chega ali pelas 11 horas, o pessoal já vai diminuindo. E quando chegou próximo da meia-noite, eu falei com ela, todo mundo já parou de conversar, vamos parar também, nossa luz estava acesa, vamos apagar a luz, porque senão daqui a pouco o pessoal vai começar. Psss. E aí ela estava na janela, colocou o travesseiro e eu estava no corredor. E ela falou assim: olha, se você se cansar, avisa que a gente troca. Falei, fica tranquilo. E nós estávamos preparadas espiritualmente, estudamos, nos preparamos, nós jejuamos, nós oramos muito, porque é um compromisso, nós estamos mexendo com coisas espirituais, e ainda mais sendo crianças, né? Então nós saímos do Paraná e fomos para o Distrito Federal. E de repente eu fechei os olhos, quietinha ali, todo mundo quietinho, o maior silêncio dentro do ônibus, e eu senti uma presença sobre mim. Eu estava no corredor, como eu disse, e eu estava deitada, um ônibus bem confortável, e eu abri o olho. E quando eu abri o olho, lá estava ele. Gente, um anjo. Eu vi, eu sou testemunha ocular. Eu vi, não foi nenhuma visão, não foi coisa da minha cabeça, eu vi com os meus olhos. E eu te dou detalhes. Quando eu abri o olho, tinha aquele rostinho assim, redondinho, parecendo uma criança. A pele translúcida, o olho pequeno, mas não sabia se era azul ou se era verde. E interessante, o cabelo do anjo era de rolinho, um rolinho, outro rolinho, sabe assim? De rolinho. E eu fiquei extasiada e eu vi que ele estava levitando, porque ele estava nessa altura aqui com o rosto para mim, e eu vi que o corpo dele estava levitando. Então o que eu fiz? Eu olhei para o fundo do ônibus. O anjo devia ter uns 3 metros, porque o rosto dele estava ali na minha direção, mas ele estava, os pés dele estavam mais ou menos no meio do ônibus. E eu ainda olhei assim, ó, no corredor para cima. A roupa branca, toda branca, era translúcida, assim, brilhava e estava assim nele. Não é que nem como a gente, se você tá com uma roupa grande e você vira, a aba da roupa cai, né? O lado da roupa cai. Dele não, tava certinho. E aconteceu que a minha amiga Salete, ela viu também. Então eu estava assim, de frente,
do lado direito, não estava do lado do motorista, do lado oposto, na segunda fileira, nos segundos bancos ali, poltronas. E ela então me cutucou no braço assim: Nadir, tem um anjo aqui. Eu falei: eu sei, eu tô vendo, fica quieta, senão ele vai embora. A hora que ela viu que ela falou isso para mim, ele puxou a asa em cima de nós duas. E a asa dele, eu lembro direitinho, ele puxou a asa assim e ficou uma parte da asa encostada, assim como se tivesse encostada na janela, porque era grande. Nós ficamos extasiadas, eu fiquei parada olhando aquilo. Algo sublime, maravilhoso, indescritível. Eu estou descrevendo aquilo que eu vi para vocês. E aí, quando ela falou isso, ele voou para fora, só que ele não estava mais sozinho. Ele voou para o lado de fora do ônibus e se posicionou onde tem aquele espelho do lado de fora, aquele espelho grande. E veio outro anjo e se posicionou lá. Aí já foi na minha visão, eu vi o outro lá. Ele nos levou até Brasília, até a rodoviária de Brasília. Nós chegamos acho que 1h, né, do outro dia, 1h30, 13 horas, e ele ficou conosco. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa foi uma experiência extraordinária. E não era visão, porque ela também viu. E ela sabe disso. Ela lembra disso. Nós vivemos isso. Então, meu amado, você que está me ouvindo, minha amada, os anjos existem. Eu vi e ele nos protege. Eles nos protegem. O Senhor, lá em Salmo 91, a palavra de Deus nos diz, eu estou aqui com a Bíblia, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E mais embaixo, diz assim, que Ele nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estaremos seguros. O Senhor dá cobertura para aqueles que são dele. Eu não sei como está a sua vida. Hoje é sexta-feira da paixão. Nós estamos vivendo no mês de abril de 2026, a sexta-feira da paixão. E nós sabemos que Jesus Cristo pagou um alto preço. Você sabe, você já viu o filme Paixão de Cristo, você tem visto alguns episódios, séries, tem o The Chosen, você é brasileiro, não sei se você não é brasileiro, mas aqui no Brasil nós somos uma nação cristã. E nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele veio a esse mundo e viveu aqui 33 anos e meio. Ele veio para um propósito, para salvar a humanidade. Mas ele teve que pagar um preço como Cordeiro Santo. Ele foi para a cruz. Alguém teria que pagar pelos meus e os seus pecados. E Jesus Cristo, lá no Gólgota, no Calvário, ele teve que bradar: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque os nossos pecados que caiu sobre ele afastou a presença de Deus dele. Naquele momento ele teve que passar por isso. Mas um pouquinho antes da morte dele, ele gritou: está consumado. E quando ele gritou, está consumado, o véu do templo, segundo a palavra de Deus,
ele abriu de alto a baixo, que ficava lá no templo, quando só o sacerdote podia entrar lá. Então o sacerdote entrava amarrado com uma corda na cintura, porque se ele tivesse pecado, ele morreria lá. Então ele teria que puxar, ninguém poderia entrar lá. E aquele véu abriu, dizendo para mim e para você: agora você tem livre acesso. O Cordeiro Imaculado já morreu e já pagou o preço. E você agora, se você quiser, você tem vida eterna com Deus. Porque vida eterna todos nós vamos ter. Eu quero dizer para você que eu vi o anjo com os meus olhos carnais, testificando de que existe o sobrenatural, existe um Deus, existe anjos. Eu tenho experiências sobrenaturais, eu vou contando para vocês, grandiosíssimas. Eu já estive à beira da morte e Jesus foi aos pés da minha cama. Então eu sou testemunha fiel, verdadeira, de que tem um lado maravilhoso que chama o céu. E você e eu podemos viver essa plenitude aqui, de carne e osso, enquanto estamos aqui no planeta Terra. Eu não sei como está a sua vida. Olha, a minha vida é buscar a presença de Deus e eu te convido a buscar cada dia mais. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai chegando, serão acrescentadas. A presença de Deus, ela é tudo que eu e você precisamos. Mas tem um sistema que nos cerca e que não permite. Você fica impactado pela internet, pela televisão, pelo modismo, pelo pós-modernismo, pelas ondas que vêm e vão, pelas modas, e vai consumindo. E tudo que Deus quer é que você, veja bem, o anjo só apareceu para mim no silêncio. Eu estava de olhos fechados pensando em Deus. Responsabilidade, né? Fazer uma obra missionária. Mas eu convido você a se entregar cada dia mais. E se porventura você ainda não tem uma experiência com Deus, com Jesus Cristo, você convida Ele. Olha, Jesus, eu quero ter uma experiência com o Senhor, igual a Nadir teve, parecida, algo que me impacta. Começa a pedir que Ele vai te dar essa experiência. Jesus te ama, viu? Jesus nos ama. Ele amou a ponto de entregar o único filho dele, santo e imaculado. E Jesus amou tanto que ele entregou a sua vida. Embora lá no Getsemane ele chorou, ele suou, transpirou tanto que era sangue o suor dele. Se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, faça a tua vontade. Por favor, garanta seu lugar. Pede para Jesus escrever seu nome no livro da vida. Você tem livre acesso, ele já pagou o preço. Pede para Jesus se apresentar para você. Pede para o Espírito Santo apresentar Jesus para você. Tenha uma experiência com o Pai. Nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais você vai ser a mesma. Recebe essa palavra. Eu sou Nadir Damasceno. Sou uma serva do Deus vivo. E eu te peço que você receba essa palavra. Você pode compartilhar essa palavra com outras pessoas. Com certeza o Espírito Santo vai levar. Eu estou falando de algo vivo. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Eu sou bem pequenininha, um grãozinho de areia. Mas essa palavra é vida. E eu falo com convicção, porque eu sei o Deus que eu estou servindo, eu já vi. Vem comigo. Vem comigo, porque aqui você vai encontrar vida. Vida, 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 vida. E a vida, o nome dele, dessa vida é Jesus Cristo,
e na sexta-feira ele morreu, mas no domingo ele ressuscitou e está vivo à direita do Pai e ainda intercede por nós. Ele sabe como é que é a vida aqui, ele fala para o Pai, lá é assim, ó. Eu fui humano. Você recebe essa palavra? Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, que a unção do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. 2026, pega firme com Jesus Cristo. Os dias estão sendo muito difíceis, vocês estão acompanhando as notícias. Jesus é o nosso socorro. Debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente é o nosso lugar, é o teu lugar. Vai firme, você e Jesus. Como eu estou com Ele, Ele está comigo. Ele é o meu amado, o meu Pai. Glória a Deus por isso. Recebe essa palavra. Curte, compartilha, se inscreve. Vamos em frente. Deus te abençoe. Deus te abençoe rica e poderosamente. Até o próximo vídeo.